Seguindo a Deus de perto, baseado no Salmo 63, versículo 8. Abra sua Bíblia no Salmo 63, versículo 8. E assentados mesmo, irmãos, leiamos este versículo precioso. Salmo 63, versículo 8. Vamos ler da seguinte forma: primeiro as mulheres, depois os homens e depois todos juntos. Apenas o versículo 8. Leiam as mulheres. Os homens. Vamos todos juntos? A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Amém. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, que é viva e eficaz. A tua palavra, que é a nossa única regra de fé e de prática. E mormente, ó Deus, te louvamos por este versículo, quando Davi orou dizendo: a minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Seguindo a Deus de perto, não olhe para baixo, olhe para cima. É normalmente o conselho que os alpinistas dão aos mais novos e os guias de alpinismo dão àqueles que estão conduzindo. Porque é muito grande e terrível o perigo de olhar para trás, olhar para baixo. Então a tática é olhar sempre para cima. Davi está dizendo isto. Eu me lembro que quando fazia provas, os vestibulares que eu fiz, 2, 3, eu aprendi de imediato que não devia olhar para os concorrentes. Devia me concentrar no texto, na prova, porque olhar para os concorrentes causava um certo transtorno, um incômodo. Estava vendo ali o concorrente e isso seria prejudicial. O mesmo que o alpinista ficar olhando para baixo, então tem que olhar sempre para cima. Queridos, a história da igreja diz que desde o 3º século, mais ou menos os anos 200, este salmo, Salmo 63, faz parte do cântico matutino da igreja. Os primeiros cristãos faziam isso. Era um cântico consagrado, um canto oficial da igreja nos cultos dominicais. Tal a importância da sua matéria, da sua teologia, da sua devocional na vida do cristão. Derek Kidner, comentando esse texto, diz: mais uma vez, a pior situação trouxe à tona o melhor que Davi pôde produzir, tanto em palavras como em atos. A história é terrível. Davi está fugindo de seu próprio filho Absalão. Como se não bastasse as agruras, os sofrimentos que já passara com Saul, que por ciúme perseguiu de morte o tempo todo a Davi. Agora Davi enfrenta a fúria, a traição, a perversidade, a malvadeza, o escárnio do seu filho Absalão, que não apenas seduziu a maior parte do povo, da população e do exército de Davi, levou consigo seus oficiais, ficando poucos, como por exemplo Joabe, mas o forte do povo e do exército Absalão conquistou, levou para si. E como se não bastasse, Absalão, nas mídias da época, nas redes sociais da época, propalava que faria o que fez: deitar-se-ia com as esposas e concubinas de Davi. E isso no pátio do palácio, para que toda Jerusalém visse. Imagine a humilhação de Davi, seu filho puxando o tapete, roubando a sua bolacha, como se diz no popular, apunhalando pelas costas o rei, o ungido de Deus, Davi. E o texto diz que Davi foge de noite. Ele foge à noite. Ele foge e, se não fosse o conselho de Uzai, um amigo de Davi que se disfarçou como
amigo de Absalão, se não fosse esse conselho de Husai, Absalão teria seguido o bom conselho de Aitofel, que era justamente naquela mesma noite sair ao encalço e teria dizimado Davi e os que ficaram com ele. Mas Deus usou Husai, um amigo de Davi, e desfez o bom conselho de Aitofel, que seria bom conselho para Absalão e péssimo para Davi. Então Davi foge à noite, ele vai correndo, ele sabe que Absalão estava com a faca e o queijo para destruí-lo. Pior ainda, diferentemente da atitude que Davi teria para com Absalão, que orientou os seus soldados, os poucos soldados que estavam consigo, aqui na guerra contra Absalão, poupasse Absalão. Absalão não. Absalão decretou que era para matar Davi, o seu próprio pai. Veja que controvérsia, que ironia, que confusão e que sofrimento para aquele velho pai, o rei Davi. Aqui então no versículo 8, vemos o senso comum de Davi com o nosso Senhor, a comunhão, a intimidade de Davi com Deus, o seu bom pastor, do Salmo 23. Interessante que na fuga fugindo de Absalão, Davi enfrenta canseira, enfado, exaustão, perda de sono, perde o sono, até porque ele fugiu de madrugada, e o sentimento de abandono do seu povo, liderado pelo seu próprio filho. Isso está em 2 Samuel 15, 23 a 28, 2 Samuel 16, 2 e 17 e 16. Kirkpatrick, comentando esse texto, ele diz: a fé forte que se evidencia no Salmo também estava presente ali, sendo que Davi estava disposto a se ver separado da própria arca. E nós que conhecemos a história de Davi, a intimidade de Davi com o Senhor, o amor, o cuidado, o zelo de Davi para com o Senhor, e personalizado, representado, simbolizado pela arca. Davi abre mão de estar com a arca para poder demonstrar que a sua confiança estava toda e totalmente no Senhor, em espírito e em verdade. Então Kirkpatrick continua comentando e diz: Davi fez isso da certeza da sua comunhão com Deus e da sua dedicação à vontade de Deus. Isso na prática, irmão, significa abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo. Deixar tudo. Crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Crendo que a nossa suficiência vem de Deus somente, que Deus está no controle, que a doutrina da soberania de Deus não é abstrata, que a doutrina da soberania de Deus não é apenas teoria, mas ela é real, ela é prática. Deus está no controle. Até quando damos uma topada. Ontem eu fui abrir a geladeira e caiu um plásticozinho assim da geladeira, um friso da geladeira, caiu no meu dedão do pé. E doeu na hora, mas eu não prestei atenção. E estava com Sheila ajudando. De repente, quando eu olhei, olha o sangue. Muito sangue saindo da unha ali do dedo. Uma coisa simples. Uma coisa boba. Mas um prejuízo. Uma dor. Perda de sangue. Claro que é apenas uma ilustração, mas que nos ensina, que nos faz lembrar que Deus está no controle. Às vezes é uma bobagem. Agora há pouco nós perdemos, menos de um mês, perdemos o nosso irmão Adalberto. Claro que ele tinha suas comorbidades, mas a causa da morte foi exatamente uma topada, quando ele se levantou no quarto, se levantou da cama, deu uma topada, bateu o dedo mindinho do pé no pé da cama, e essa foi a causa que o levou à morte. Uma coisa de só menos, mas em tudo, no só menos ou no só mais, Deus está no controle. Deus está cuidando. E é essa consciência que Davi tem e que Kirkpatrick também comenta. Ele diz: talvez haja outros salmos que se igualem ao Salmo 63, na expressão de profunda devoção. Poucos, ou talvez nenhum, ultrapassem o caráter devocional do Salmo 63.
Nós não vamos meditar no Salmo 63 todo, mas apenas no versículo 8. Seguindo a Deus de perto. Este versículo naturalmente divide-se em duas partes. Ele é bem didático, ele é bem prático, ele é bem educativo. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Duas orações bem consistentes, bem práticas, bem objetivas. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Seja qual for a circunstância que estejamos enfrentando, seja qual for a dor, seja qual for a dificuldade, seja quem forem aqueles que se levantem contra nós. No caso de Davi, foram seu filho, seus oficiais, o melhor do seu exército e o povo em geral. A ponto de Davi ter que abandonar tudo. A fuga foi tão rápida, tão apressada, que ele não teve como levar as suas esposas e concubinas. Pense no ataque causado pelo seu filho Absalão. Então Davi, naquela mesma noite, ele ora a Deus dizendo: a minha alma pega-se a ti. E aí a gente lembra de outro salmo de Davi, quando ele diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o meu Deus jamais me abandonará. Muitas vezes a gente tende a reclamar por causa de uma topada, por causa de uma bobagem que cai em cima do nosso pé. Às vezes é uma perda maior, é a perda do emprego, é a perda de uma amizade, que a perda de uma amizade eu considero como pior do que a perda do amigo. Porque quando perde um amigo é porque o amigo faleceu. Mas perder a amizade é por traição, é por falta de respeito, é por falta de honra, que é exatamente o que Absalão faz com seu pai. Nada justifica a atitude de Absalão para com o seu pai. Ele faz isso de forma assintosa. Depois nós vamos ver outro filho de Davi tentando fazer o mesmo, Adonias. E se não fosse a sabedoria de Salomão, Adonias teria também usurpado o governo, que por ordem, decreto de Deus, palavra de Deus, era de Davi para Salomão, não para Absalão, não para Adonias. Então Davi diz: a minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Dois verbos importantes: apegar e amparar. Davi prova que a sua fé em Deus é maior do que as adversidades. Esse é o primeiro ponto. Davi prova que a sua fé em Deus é maior do que as adversidades. Querido irmão, querida irmã, seja qual for a adversidade, seja qual for a dor de cabeça, ainda que seja ter que gastar 2 horas para sair da Barra dos Coqueiros e chegar aqui em Aracaju, como tem acontecido com a gente. Para os irmãos terem uma ideia, para que a gente chegue 7 horas no trabalho, a gente tem que se acordar 4 horas da manhã, fazer o café, trazer o café, porque é pelo menos 1h30 de trânsito. Coisa de louco. Mas nessas mesmas horas, a gente tem que lembrar que Deus está no controle. Senão a gente perde o juízo. Senão a gente se desespera. Essa semana eu vi um caminhoneiro quase que fazer uma besteira, de nervoso que estava, e eu concordo com ele. É terrível, é uma cíntia, é uma provocação. Eu estou dando uma ilustração pontual, mas nós sabemos o que enfrentamos. É a carestia, são os impostos que sobem, é o desemprego, é a injustiça. Tudo isso nos aflige, é o cuidado com os nossos filhos, é a tristeza de ver um filho fora da igreja. Tudo isso nos incomoda, tudo isso nos aflige. Mas Davi então prova que a sua fé em Deus é maior do que as adversidades. Seja qual for a adversidade, Davi diz: a minha alma apega-se ao Senhor. Traído por seu filho, perseguido por seu filho, traído por seus oficiais que passam a apoiar seu filho, desonrado pela maioria do povo. Eu fico imaginando a vergonha de Davi. É uma história semelhante àqueles servos seus que ele mandou numa embaixada de paz, e o rei lá, daquele outro país, para humilhar Davi, pegou os oficiais de Davi, tirou a roupa, raspou a barba e os deixou nus. Que humilhação, que vergonha.
Davi está escarnecido. Podemos dizer no popular, perdeu a moral. Perdeu a credibilidade. E ele tem que fugir, coitado. Desonrado. Sabe o que é isso? Ser desonrado? Sem culpa. Tudo isso porque o filho armou, o filho arquitetou pelas suas costas, apunhalando pelas suas costas. Então, Davi diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Seja qual for a circunstância, irmãos, apeguemo-nos a Deus. Ele não nos desampara. A sua destra e o seu braço forte nos dão a vitória. Eu acho fantástico e concordo plenamente com Derek Kirkpatrick, quando diz que este é dos mais belos salmos devocionais. Concordo plenamente com os primeiros cristãos, que já no 2º século, no 3º século, eles fizeram deste salmo o salmo oficial de abertura dos cultos matutinos. O verbo apegar aqui, irmãos, é o mesmo que está em Gênesis 2, 24. Então, no hebraico, apegar é unir, é colar, é fazer de dois um. É o mesmo verbo de Gênesis 2, 24, quando diz: une-se o homem à sua mulher, é o verbo unir, apegar, une-se o homem à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, no hebraico, a ideia é que Davi e Deus são um. Como dizia o meu professor do seminário, o reverendo Dr. Silas Munguba, sobrinho. Então, eu e Deus somos assim. Que nós todos possamos dizer: eu e Deus somos assim. Ainda que todos nos abandonem, ainda que todos me abandonem, ainda que eu tenha que fugir à noite para não ser visto, o meu Deus não me abandona, porque eu e Ele estamos unidos, colados, amalgamados, soldados, com solda mesmo, um com o outro. A ideia é exatamente esta: Davi está unido a Deus em espírito e em verdade. E aqui a gente vê um princípio neotestamentário, dado por Jesus àquela mulher samaritana e a todos nós. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A igreja é de Jesus e quem governa a igreja, quem pastoreia a igreja é aquele que elege os seus, por quem Jesus morreu na cruz e garante a vida eterna. Essa deve ser a nossa atitude em todos os momentos da nossa vida. Ter a consciência tranquila de que eu e Deus somos um. Eu e Deus somos um. Cada um pode dizer isto. Eu e Deus somos assim, um só. E o Dr. Silas Munguba, nosso professor, ele dizia: Deus é o meu pistolão. Deus é o meu pistolão. Deus é o meu QI. Ele já dizia isso lá na década de 80. Deus é quem me indica. Deus é quem me defende. É a consciência de Davi. Mesmo no total desespero, no total abandono, Davi lembra-se, porque o Espírito revela: a minha alma apega-se a Deus, está apegada a Deus. Em segundo lugar, Davi se acalma sabendo que Deus o defende. Não tenha medo, não duvide, não é o airbag, não é o seguro, não é a expertise, não é a sorte, mas é Deus quem nos defende. A sua destra e o seu braço forte nos alcançam, nos dão, conquistam para nós a vitória. Humanamente falando, o rei Davi estava totalmente destruído. Humanamente falando, Davi estava sem vergonha, envergonhado, para baixo, derrotado de todo, perdera tudo. Davi perdeu o respeito, perdeu a honra, porque é desonrado por todos, perdeu a autoridade. Coisa triste é quando se perde um cargo, um emprego, imagine perder a autoridade. Davi perde a autoridade, Davi perdeu a família. Começar por Absalão. As esposas ficaram com Absalão, perdeu o palácio, perdeu tudo, perdeu a honra. Como sempre há um remanescente fiel, Davi contou com uma amizade sincera de alguns poucos e verdadeiros amigos, que comparando com os que ficaram do lado de Absalão eram muito poucos. Mas o pouco com Deus literalmente é muito.
aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Davi conta com poucos, mas poucos que são suficientes e eficientes, porque poucos com Deus. Poucos com Deus. Poucos, mas com Deus. O seu socorro vem através daquilo que aos olhos humanos parece muito pouco. A gente pode nomear, contar nos dedos os homens que ficaram com Davi. Zadok, Abiatar, Uzai, que foi esse que se disfarçou de amigo de Absalão e chegou lá, desfez o bom conselho de Aitofel, Ziba e Joabe, um comandante do exército que ficou do lado de Davi. Eles foram determinantes na manifestação do socorro divino sobre o rei Davi. E aqui eu faço um parênteses, que nós possamos ser homens e mulheres fiéis, solidários, complacentes, amigos. Ser complacente é literalmente levar a carga uns dos outros. Ser fiel é como diz, eu estou citando textos da Bíblia, levar as cargas uns dos outros, Gálatas, capítulo 6. É considerar os outros superiores a nós mesmos. Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses. Então, não tem preço no mundo, não tem riqueza no mundo que pague o valor de uma verdadeira amizade. E Deus levanta verdadeiros amigos para mostrar ao seu servo Davi que a sua destra o defende. Na verdade, não foi Zadok, nem Abiatar, nem Uzai, nem Ziba, nem Joabe, mas foi a mão de Deus através destes poucos amigos sinceros. Davi diz: a tua destra me ampara. Amparar no hebraico também significa colar, soldar. Então a ideia, na primeira oração do versículo, a minha alma apega-se a ti, é que eu estou unido. A segunda ideia, a tua destra me defende, me ampara, é que ele me atrai para si. Ele não apenas me toma no seu braço, como ele me conduz. Então, às vezes, tem um socorro momentâneo. Alguém pegou, defendeu ali, fez um curativo, um paliativo e deixa. Davi diz: não, Deus me pega, ele sara as minhas feridas e ele me leva consigo. Oh, leva-me à sala do trono. Ele me pega e ele me leva. Ele não apenas me faz repousar, sabendo que ele é o meu bom pastor, mas ele me leva a pastos verdejantes. Ele refrigera minha alma e continua refrigerando, e o fará por toda a eternidade na glória celestial. Isso é o que nos faz vibrar como crentes, como convertidos, como lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. E é esta convicção de Davi aqui em 63:8, no Salmo 23, que aponta para a realidade da Páscoa. A Páscoa é este memorial que ratifica, que garante, que nos lembra de que em Cristo nós fomos libertados de todo horror, de toda mágoa, de toda tristeza, de toda dor, de toda enfermidade, de toda doença, de todo desprezo, de toda traição, de todo abandono, da morte, do pecado, porque em Cristo nós já ressuscitamos. A Páscoa é esta passagem do estado de abandono causado por Absalão, do estado de dor, de desamparo, naquela madrugada funesta, horrível, triste, dolorosa, decorrente da perseguição de Absalão, para a certeza de que a misericórdia do Senhor se renova no amanhecer. A Páscoa é este amanhecer que nos faz vibrar, que nos faz louvar, que nos faz ser atraído por Deus e saber que nós participamos da sua mesa, que os apóstolos e os primeiros discípulos sabiamente chamaram de Eucaristia, celebração de gratidão a Deus que nos libertou. Então Davi lembra-se que o Senhor Deus puxa para si aqueles que o temem, aqueles que são seus. Ele não apenas sara, mas ele nos leva a pastos verdejantes. Ele não apenas nos salva, mas ele nos santifica e nos glorificará. Então a ideia do verbo amparar é esta:
garantir a certeza da glória. Deus nos salva e nos leva para a glória. Joia, Chico, eu esqueço de tomar água, obrigado. Então, em outras palavras, é como se Davi dissesse, não tem como ficar abandonado. Eu até gostaria de curtir o meu abandono, eu até gostaria de curtir a minha tristeza, a minha dor, eu até gostaria de curtir a minha frustração, a minha vergonha, mas quando eu me lembro de Deus, eu também sei que Ele me conduz no seu colo, que Ele me abraça, que Ele me afaga, que Ele me beija, Ele cuida de mim, nos mínimos detalhes Ele cuida de mim. Davi diz, o meu Deus me protege à sombra das suas asas. É o que ele falou no versículo 7. E essa expressão, a sombra das asas, significa justamente estar no seio, no colo. É o que diz lá no Salmo 131, como a criança desmamada no colo de sua mãe, assim é a minha alma para contigo, ó Deus. Eu me sinto como uma criança desmamada no colo de sua mãe. Ainda que eu pensar em duvidar, não tem jeito. O Senhor dos Exércitos sempre estará comigo e me leva para o seu esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Salmo 91, versículo 1. A tua destra me ampara. Davi reconhece e louva a Deus que ininterruptamente atrai os fiéis para junto de si. Não fomos nós que escolhemos a Deus, não fomos nós que nos decidimos, que nos convertemos, foi Ele quem nos escolheu. E antes mesmo da fundação do mundo. Ora, se Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e nos garantiu a regeneração, a conversão, a justificação pela fé, a santificação e a glória na eternidade, por que duvidar? Não temos nenhum motivo para duvidar. Não temos nenhum motivo para desesperar. Não temos nenhum motivo para olhar para trás. Pelo contrário, o nosso motivo é um só, a glória. Sabendo que quem nos leva não é o nosso capricho, não é a nossa vontade, não são os nossos atos, mas é aquele que nos defende, é aquele que nos atrai, é aquele que nos ampara. A ideia do verbo amparar no hebraico é a mesma de um imã. Então Deus é aquele imã que atrai para si todos os seus. Não duvidemos. Ainda que o mundo queira nos puxar, Deus diz, este é meu. Com amor eterno eu te amei. Com benignidade eu te atraí. É o mesmo verbo de Jeremias aqui no versículo 8 do Salmo 63. Eu quero concluir. Na Páscoa nós vemos de forma triunfal o que expressa Davi aqui no Salmo 63. Em especial neste versículo 8. Então não basta ter apenas uma lembrança e comemorar a Páscoa. É preciso ter a convicção de que a Páscoa foi em nosso benefício. A Páscoa é a nossa passagem de um estado de horror, de um estado de frustração, de um estado sem vergonha, de um estado de abandono, de um estado de desespero, para a glória nas asas de Deus, no colo de Deus. Isso Davi expressa, lembrando que Deus enviou o seu filho. Na verdade, a visão de Davi, o mavioso salmista de Israel, aquele de cuja raiz vem nosso Senhor Jesus, de cuja raiz vem o leão da tribo de Judá. É bom sempre lembrar que Davi é um ascendente de Jesus. Jesus vem direto do DNA de Davi, porque tanto José quanto Maria são descendentes de Davi. Claro que Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Essa mulher e o seu marido José são descendentes diretos de Davi, e a Bíblia diz isso de forma muito clara. Então ele olha para Jesus, ele olha para aquele que é o caminho, o elo que nos garante a união com Deus e a permanência nessa união. Há vários salmos de Davi, salmos messiânicos, apontando para Jesus. E não tenhamos dúvida que o bom pastor que Jesus fala é Ele, Jesus Cristo, nosso Senhor. E na Páscoa, então nós temos isso de forma categórica, de forma clara,
elucidativa, sem dúvida, de que através do sacrifício e ressurreição de Jesus, nós podemos participar da sua mesa. E o participar da sua mesa aqui é um vislumbre, é uma entrada, é um trailer do que nós teremos lá no céu. Foi no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e na sua ressurreição que Deus, pelo poder do Espírito Santo, garantiu aos fiéis a certeza de que Ele faz com que nós nos apeguemos a Ele e continua nos amparando por toda a eternidade. Ele nos defende, Ele nos ampara e nos leva para a glória celestial. Que Deus nos abençoe. Amém.